Universidade Federal do Rio Grande, Escola de Química e Alimentos, curso de Engenharia Bioquímica. Bom, nosso trabalho é a viabilidade econômica de uma planta para a produção de penicilina. A disciplina é modelagem e simulação de bioprocessos e o professor é o professor Dr. Renato Dutra Pereira Filho. Os acadêmicos são Wagner Braga e Jefferson Holt. Bom, a ideia do trabalho foi baseada no simulador 25. O trabalho foi desenvolvido em 4 etapas: a validação dos resultados experimentais versus os resultados da simulação, o dimensionamento de uma planta industrial, a análise de investimento do processo de produção e o desenvolvimento de um modelo empírico utilizando redes neurais. A análise de investimento foi baseada no livro Plant Design and Economics for Chemical Engineers, quinta edição, escrito pelos autores Peters, Timmerhouse e West. O objetivo desse trabalho foi estimar o capital de investimento de uma planta de produção de penicilina através de uma estimativa por ordem de magnitude, considerando um erro de 30%. Bom, a planilha 1 traz a estimativa do capital de investimento baseado no custo dos equipamentos aplicados na planta, onde temos custos diretos e indiretos baseados nos valores dos equipamentos instalados na planta. Bom, os equipamentos foram utilizados por uma bomba centrífuga, um blower centrífugo, 4 agitadores e misturadores, tipo Rushton, com 2 empilhadores, 4 reatores de aço inoxidável de 4 metros cúbicos e 4 trocadores de calor tipo casco tubo. Os valores dos equipamentos eles podem ser modificados através da barra de rolagem, onde se obtém uma variação de a cada 1.000 Também pode ser modificado a quantidade de equipamentos. Bom, o valor total o gasto é de $1.305.400. Bom, tanto os custos diretos como os custos indiretos, eles foram avaliados com relação ao preço do total dos equipamentos. Os custos diretos foram a compra do equipamento, a instalação do equipamento, instrumentação e controle, tubulações já instaladas, sistemas elétricos instalados também, planta incluindo serviços, melhoria da planta, instalações de serviços, que totalizou por $3.942.308. Bom, os custos indiretos foram engenharia de previsão, despesas de construção, despesas legais, taxas de contrato, despesas eventuais, que totalizou $1.644.804. Bom, o investimento em capital fixo foi de $5.587.112 e o capital de giro foi 15% do total do capital de investimento, totalizando $979.779.050. O capital total de investimento é $6.566.162. Bom, devido à dificuldade de encontrar dados de valores da demanda de penicilina no Brasil, tivemos que fazer uma analogia da demanda mexicana encontrada na literatura. A analogia foi feita levando em conta a população mexicana e a população brasileira. Com isso, temos que a demanda mexicana é de 347 toneladas anuais e a demanda do Brasil é de 1.456 toneladas por ano. Bom, o consumo de penicilina por pessoa foi de 8,75 gramas por ano e a probabilidade de aceitação é levada em consideração, pois muitas pessoas possuem resistência à penicilina. Bom, para o mercado da penicilina foi utilizado como base o valor que o Sistema Único de Saúde paga pela penicilina G potássica.
o valor pago é de R$ 172 reais por 1 milhão de unidade internacional. R$ 1.290 reais por quilo está considerado o valor que é levado a penicilina já ao consumidor final, embalada, e com isso consideramos que o valor do extrato bruto que será produzido, não purificado, da penicilina é de 30% do valor da penicilina purificada, que dá R$ 387 reais por quilo. Então, consideramos uma produção de cerca de um quinto da demanda brasileira e fizemos uma estimativa de venda, retirando a carga tributária, que é de cerca de 35% pago pelos remédios no Brasil. Temos um valor de venda, então, sem a carga tributária de 24.661.764 dólares com 71 centavos. Bom, fizemos um ponto de equilíbrio para a nossa planilha e levamos em conta o nosso custo fixo, custo variável, venda anual e o preço em dólares por quilograma. E a gente obteve um ponto de equilíbrio de 24%. Fizemos também 3 cenários: um cenário pessimista, um cenário provável e um cenário otimista. A taxa interna de retorno do nosso cenário pessimista vai ser a que a gente vai levar em conta para o nosso empreendimento, uma vez que se o nosso cenário pessimista der lucro, significa que o cenário provável e o otimista vão dar lucro. Bom, para esses cenários, a gente fez fatores de multiplicação. No fator de multiplicação do cenário pessimista, a gente teve para o investimento fixo 1,15% como fator para multiplicar, uma vez que a gente está considerando que os equipamentos vão ser 15% mais caros. E o fator para a multiplicação das vendas foi de diminuir 15% do valor das vendas. Então, com isso, a gente teve um capital de investimento que a gente utilizou os 3 primeiros anos como planejamento. Então, a gente, antes de começar o empreendimento, a gente usou 3 anos para planejar o nosso negócio. Bom, a gente teve um capital de giro para iniciar o nosso investimento. A gente teve um total de capital de investimento, um valor residual dos nossos equipamentos, considerando que o valor final deles é 15% do seu valor atual. Um custo para o startup e a gente vai operar nas seguintes capacidades. Inicialmente a 50% da nossa produtividade, depois 90% e depois a gente vai operar com 100% do que a gente pode operar. Serão então avaliadas as vendas anuais e o pagamento dos empréstimos juntamente com a depreciação do valor anualmente. Dessa forma, a gente vai obtendo o lucro do nosso empreendimento. Analisando todos os valores de lucro, a gente obteve a nossa taxa interna de retorno, TIR. E com esse valor, a gente colocou a nossa TIR em função do preço de produção, do preço da venda. E assim a gente obteve a nossa curva, sensitividade versus preço da venda.
A gente também avaliou a viabilidade do empreendimento, fazendo lucro versus tempo. E a gente pôde observar que a gente começou no negativo nosso empreendimento e 2, 3 anos depois a gente já estava com um lucro considerável. E este lucro, ao decorrer dos anos que a gente tem esse nosso empreendimento, ele vai diminuindo. Como a gente pode observar na tabela. Ele vai aumentando até um certo ponto e depois ele vai diminuindo. Bom, também fizemos uma análise do nosso cenário provável e a taxa interna de retorno obtida foi de 73%. Nesse cenário, a gente considerou nossos fatores de multiplicação para investimento e para as vendas anuais como se eles não variassem os 15% que foram considerados no cenário pessimista, e a gente fez o mesmo procedimento de fazer uma análise de sensitividade e colocar em um gráfico versus o preço da venda. A gente também fez um gráfico do lucro versus o tempo do nosso empreendimento para a gente analisar a viabilidade econômica desse empreendimento. No nosso cenário otimista, a gente utilizou o fator de multiplicação para o investimento de 0,85 e um fator de multiplicação para as vendas de 1,15. Nesse cenário, a taxa interna de retorno obtida foi de 90% e foi construída também uma curva de sensitividade versus o preço da venda, assim como uma curva dos lucros versus o tempo para análise da viabilidade do empreendimento. Essa foi a análise da planta de penicilina. Muito obrigado.